O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento no plenário da Corte uma ação que questiona os limites para acordos de delação premiada. O presidente Lula disse hoje que aconselhou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a se declarar impedido para julgar os casos do Master no STF. A justiça de Deus desce implacável. Vai acontecer. Acabou-se a brincadeira. Tudo que está errado no território nacional brasileiro cai hoje na mão do Deus vivo. Eu diria que tanto Alexandre de Moraes quanto Dias Toffoli estão envolvidos no mesmo problema. Num ato de completo desespero, quase que confessando que participou dos crimes, o nosso excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, toma uma decisão que vai chocar o povo brasileiro. Eu venho aqui hoje falar pra vocês que a situação do Alexandre de Moraes, que eu sei que muitos acreditavam que não poderiam piorar, conseguiu piorar ainda mais. A partir de hoje, o disco da radiola vai mudar. A partir de hoje, a dor será da esquerda brasileira. Muda hoje essa história. Eu passei 3 dias, gente, ouvindo barulho de espada batendo uma na outra. 3 dias no meu ouvido, ouvindo pá, pá, pá. O peso sobre a cidade de Brasília, espiritualmente, vai aumentar esse dia. Num ato de completo desespero, quase que confessando que participou dos crimes, o nosso excelentíssimo ministro do STF, Alexandre de Moraes, toma uma decisão que vai chocar o povo brasileiro. Lembrando, um povo que já está acostumado com as maiores aberrações do judiciário, que já considera sendo o nosso judiciário a maior ameaça à nossa democracia, vai se chocar com isso. Como vocês sabem, nos últimos meses nós tivemos acesso a uma pilha de informações, provas, evidências que mostram que Alexandre de Moraes e o escritório da esposa dele estão intrinsecamente ligados ao maior escândalo que já se viu no nosso país. E não é um escândalo apenas de roubo de dinheiro público, não. É um escândalo de mafioso, de jagunço para arrancar dente de jornalista, de garotas de programa, de festas de orgia, das maiores autoridades do nosso judiciário sendo financiadas em eventos internacionais. E aí eu quero lembrar rapidamente, antes de entrar no núcleo desse vídeo, o que vem acontecendo nesses últimos tempos. Então vamos lá. Se descobre que havia um contrato da esposa dele de 129 milhões de reais. Contrato que inicialmente ele negou que existia, depois teve que admitir porque a prova veio à tona. E aí a explicação da esposa do Alexandre de Moraes é que foi para oferecer alguns serviços de consultoria. 3 milhões e 600 mil reais por mês foram pagos, no total de 80 milhões, para fazer consultoria e algumas reuniões. Bom, ninguém acreditou nisso. Tivemos também acesso as conversas entre Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro, de mensagens de visualização única, coisas que normalmente quem está fazendo algo errado faz, justamente para impedir de deixar rastros. Mas não vamos esquecer do tal conseguiu bloquear. O que foi que o Alexandre de Moraes ficou de bloquear? Depois as conversas com o presidente do Banco Central que foram colocadas em sigilo, viagens no avião do Vorcaro, que depois se descobriu, né, a explicação da esposa dele é que eram deduzidas dos honorários, mas com o que veio à tona da Receita Federal, da Receita Fiscal, não foi deduzido nada. Então eram favores que o Vorcaro fazia à família do Moraes, a sua esposa, através da sua empresa no qual ele tinha esses aviões. Somado a isso tudo, nós temos o evento em Londres, onde eles participaram de uma degustação de uísque, num valor absurdo de 6 milhões de reais, onde estava lá Alexandre de Moraes, Lewandowski, o diretor da Polícia Federal e outras grandes figuras do judiciário brasileiro. E aí chegamos no ponto. Alexandre de Moraes condenou o Bolsonaro e mais uma dezena de pessoas baseando única e exclusivamente na delação do Mauro Cid. Mauro Cid que estava preso e foi delatado sob coação, intimidação. Inclusive vazou áudios do Mauro Cid, onde ele admitia que estava sendo coagido. Teve-se ainda ameaça de prender esposa, prender filha, prender o pai do Mauro Cid e baseando apenas na palavra do Mauro Cid, nós temos hoje o Bolsonaro condenado e várias outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Alexandre de Moraes acaba de colocar para votação no STF uma mudança completa no entendimento da delação premiada. Vorcaro está preso, Moraes sabe que ele vai ser delatado, tudo virá à tona, só que ele quer anular a delação do Vorcaro, sabe como? Mudando a regra da delação. Agora, se a pessoa está presa e ela delata, então a delação é anulada. Olha onde nós chegamos. Assista esse vídeo agora, que acabou de ser publicado pela imprensa, para você entender a gravidade, a podridão do que nós estamos enfrentando.
O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou de liberar para votação uma ação que é lá de 2021 e agora em 2026 ele pede que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, marque a votação. Do que se trata esse assunto? E esse tema deve repercutir muito. Se trata sobre delações premiadas. É uma ação que está com ele, Alexandre de Moraes, que é o relator, um pedido do PT sobre limites claros do uso das delações premiadas. Essa ação foi apresentada em 2021, ela é uma ação, já recuperando aqui com os dados objetivos, que, segundo o PT, ela quer delimitar constitucionalmente a aplicação da delação. E um dos pontos do pedido que está com o ministro Alexandre de Moraes, que agora ele quer que o Supremo vote, fala sobre acordos de colaboração celebrados para quem está preso e presumindo-se até uma voluntariedade do delator de fazer essa delação, devendo a delação ser anulada e consideradas ilícitas todas as provas a partir delas produzidas. Olha, é absurdo, é vulgar, é inacreditável, mas o ministro Moraes simplesmente mandou liberar para julgamento no plenário do STF uma ação do PT que pedia que as delações premiadas fossem limitadas, houvesse restrições nas delações premiadas. E agora dependerá do Fachin pautar para logo ou não essa ação, que vai ao plenário para eles discutirem essa ação do PT, que é de 2021 e estava parada nas mãos do Moraes desde julho de 2025. Meus amigos, eles não param. Justamente agora que a delação do Vorcaro está na mesa, o Moraes, que provavelmente ia ser alvo da delação, vai pautar um julgamento de uma ação que fala sobre limitar a delação. Quer dizer, é completamente sem vergonha o que o STF faz com o direito, com a Constituição, com todos nós. Eu vou te dar detalhes disso agora. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço antes que vocês se inscrevam no canal e deixem o like, deixe o seu joinha. Meus amigos, como eu mencionei, agora que vai depender muito do Fachin, porque essa maioria para limitar nessa ação contra a delação, essa maioria para limitar as delações premiadas, com certeza o STF tem. A maioria que vai votar a favor dessa restrição, dessa limitação da delação premiada, é a mesma maioria que votou para enterrar a CPMI do INSS. A mesma coisa. São as mesmas pessoas. Pode apostar, mas pode apostar mesmo. E é por isso que eu digo, o termômetro disso é o Fachin. Depende do Fachin pautar. E ele se pautar para logo, como fez com a CPMI do INSS, lembra? Quando surgiu, quando André Mendonça entregou também para julgamento no plenário, ele pautou para o dia seguinte quase. Agora, se o Fachin pautar para o dia seguinte, vai dar tempo deles pegarem essa ação, destruírem a delação premiada a partir do julgamento dessa ação e isso alcançar, inclusive, os efeitos desse julgamento, alcançarem o caso Vorcaro. É impressionante. Nesse pedido do PT, para vocês terem uma ideia, o que se pede é o seguinte, que a ação evite declarações que ofendam as garantias fundamentais individuais. É incrível como o PT, é incrível como o Gilmar Mendes também fala isso, eles se preocupam tanto com garantias fundamentais de o cara que tem o colarinho branco, do cara que comete crimes de corrupção, do cara que rouba banco. Agora, garantias fundamentais dos réus do dia 8, garantias fundamentais do Felipe Martins, garantias fundamentais das pessoas que estão sem falar nesse país há 7 anos livremente, desde 2019, aí não tem garantia fundamental. Garantia fundamental só importa para essa gente quando é a garantia fundamental de bandido, de corrupto. É impressionante. É impressionante. A ação ainda diz na peça do PT, ela objetiva coibir interpretações inconstitucionais que conduzam a práticas arbitrárias quando da aplicação da colaboração premiada. O PT ainda quer, nessa ação que era que iniciou-se em 2021, ainda quer
restringir a lei, porque a lei deixa muito abrangente a possibilidade de conceder benefícios ou não conceder, enfim, e de usar a delação para diversos fins. Eles querem limitar, fazer com que a delação premiada seja só premiada para o bandido, mas não para a sociedade que recebe os benefícios da fala daquele que está delatando. Portanto, meus caros, o que o STF quer fazer com a pauta, com levar esse julgamento ao plenário, é o que eles já fizeram com a CPI. Eles mataram, eles criaram uma arma para destruir CPIs, que é o Alcolumbre mais STF. E agora eles querem criar também outra arma, a de destruir delação premiada. Dessa forma, meus caros, fica difícil brincar de polícia e bandido nesse país. O bandido acaba tendo todas as vantagens e a polícia só falta cortar ele os braços. As armas já estão cortadas. Vamos ver para quando o Fachin vai pautar isso. Se o Fachin pautar para logo, a chance disso afetar a delação do Vorcaro é total. E eu quero dizer algo para vocês agora. Eu vim aqui para dizer que os anjos estão batalhando no território nacional brasileiro. É briga de anjos. E todos aqueles que devem, todos aqueles que estão na contramão do que Deus quer, está correndo perigo. Segundo esse sonho que eu tive, como ser humano eu peço, tomara que não aconteça. Mas tudo que eu sonho, se tratando de nações, eu venho aqui e relato os sonhos para vocês. Gravem isso. Hoje são 29 de 3 de 2026, 18 horas e 4 minutos. A palavra de Deus diz que com Deus ninguém se brinca, ele não se deixa escarnecer. Horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Tudo que está errado em território nacional brasileiro cai hoje na mão do Deus vivo. E contra este poder não tem defesa. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é recalcitrar contra os agrilhões de Deus. Eu vou ficar só na estreita e vamos olhar as notícias. Isso se agravou no reino espiritual de uma maneira tão grande que a honra será de Deus, não será de ninguém. Nunca botem esse mérito para ninguém, nem território nacional, nem internacional. Ela é de Deus. E eu digo uma coisa para vocês: e contra este poder não existe defesa. O que vai acontecer é coisa séria, é grave. Eu sou um profeta de Deus, um homem que sou voltado a sonhos, e manda quem pode, obedece quem tem juízo, e quando eu tenho um sonho, eu chego aqui e conto. Se eles acontecem, o problema não é meu. Pega uma escada, um foguete, vai lá no céu e conversa com Deus. Conversa com Deus. Lá vai, pega um foguete, vai lá e conversa com Deus. E aqui, Deus mandava deixar essa palavra para você. Porque isso pode acontecer a qualquer momento a partir de hoje. Isso vai assustar muito, mas a honra e a glória é de Deus. Nunca será do homem, seja ele quem for e o cargo que for que esse homem ocupe. E o Senhor dizia: eu irei destronar o mal do território nacional brasileiro. Eu vi isso. E o Senhor disse: acabou. Toda honra e toda glória é minha. E agora vejam o que eu, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, irei fazer. Todo mal será destronado pelo poder do dedo de Deus. Só o poder do dedo de Deus, o dedo de Deus, verbo de Deus, o dedo de Deus. Meu Deus do céu. Eu perguntei: Deus, o que nós podemos fazer? Você nada. Apenas contar na live, porque o resto é comigo. Ninguém pode parar o que eu decreto. Se o teu sonho é real, aguarda. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento.
pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.